Compósitos, um trabalho feito por Camille Pavão, Manuela Dupont e Maria Eduarda Oliveira na disciplina de Polímeros do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Sapucaia do Sul. Matriz. A matriz, além de conceder forma ao material, tem como principal função distribuir o estresse aplicado ao material entre as fibras. Por isso, a adesão entre a matriz e as fibras é fundamental. As fibras são, na maior parte das vezes, as principais responsáveis pelas propriedades mecânicas do material, e elas podem ser colocadas no material compósito sob os mais diversos arranjos. Fases constituintes de um compósito. Reforço, geralmente descontínua, mais rígida e mais resistente. Matriz, contínua e geralmente menos rígida e resistente. Além da matriz e do reforço, a interface entre essas fases também afeta as propriedades mecânicas do composto. Uma boa interface resulta da compatibilidade química entre as fases, é essencial para a resistência e rigidez do composto. As propriedades mecânicas do material são geralmente caracterizadas pelo volume ocupado pelas fibras em relação ao volume do material. Por essa razão, para certas aplicações, como no caso de aeronaves em que as propriedades mecânicas são um fator-chave, geralmente escolhem-se arranjos que permitam aumentar a fração volumétrica das fibras. Classificação dos compósitos. Compósitos de fibras contínuas. São reforçados por longas fibras contínuas. As fibras podem ser orientadas paralelamente, unidirecional, formando ângulos entre si ou distribuídas em várias direções, multidirecional. Compósitos de fibras descontínuas ou whiskers. Possuem pequenas fibras como reforçadores. Compósitos particulados. Apresentam partículas de vários tamanhos e formas dispersas aleatoriamente dentro da matriz. Em relação à matriz, os compósitos reforçados com fibras podem ser compósitos de matriz metálica, compósitos de matriz cerâmica, compósitos de matriz polimérica ou compósitos de matriz carbônica. Materiais compósitos de matriz polimérica. Matrizes poliméricas são muito utilizadas em função da sua ductilidade e fácil moldagem, facilitando o processamento, elevando a produtividade e reduzindo custos. Materiais de compósitos poliméricos são materiais estruturais resultantes de polímeros termoplásticos ou termofixos combinados a fibras de reforços, com destaque para as fibras de vidro, fibras de carbono e fibras de aramida. Materiais compósitos e as fibras utilizadas. Pelo rápido desenvolvimento tecnológico e necessidade de aliar alto desempenho à redução de peso, atualmente o plástico reforçado com fibra de vidro, PRFV, é o mais utilizado. Já a fibra de carbono apresenta baixa densidade associada a uma alta resistência mecânica. Materiais feitos com fibras de carbono são mais resistentes e fortes que os reforçados com fibras de vidro. Existem também as fibras naturais, que são geralmente classificadas de acordo com sua origem. Fibras de semente, algodão. Fibras de caule, bananeira, juta, linho, cânhamo. Fibras de folha, sisal, piaçava, curauá, abacá e nequém. Fibras de fruto, coco. Fibras de raiz, zacatão. Muitas delas são utilizadas em materiais compósitos apresentando propriedades mecânicas robustas, quando utilizadas como reforço em resinas poliméricas. Essas fibras, em comparação com as fibras de vidro, são muito eficientes como isolantes térmicos e acústicos, não irritam a pele e são obtidas utilizando-se 80% menos energia. Artigo científico. Fabricação e caracterização de compósitos à base de resina epoxi e fibras de bananeira, da aluna Adriana Caldas Carvalho, da Universidade Federal de São João del Rei. O objetivo do TCC é desenvolver e estudar um material compósito de matriz polimérica, reforçado com fibras vegetais, especificadamente resina epoxi com fibras de bananeira. Resina epoxi e fibras de bananeira. A resina epoxi é muito utilizada em aplicações estruturais, como adesivos, pois é de fácil manuseio, possui boa resistência química, térmica e ainda demonstram elevada resistência e módulo de elasticidade. A fibra de bananeira é uma fibra
celulósica extraída do pseudocaule da planta e possui propriedades mecânicas satisfatórias para a utilização em materiais poliméricos. Os compósitos foram fabricados com fibras alinhadas, unidirecionais e aleatórias, fibras com tratamento, fibras sem tratamento e fração volumétrica de fibras de 30% e 40% em relação à quantidade de resina utilizada. Fase matriz, resina epóxi. Neste trabalho foi utilizada como fase matriz a resina epóxi Henlam MBR e o endurecedor Aradur HY 951 na proporção de 1/13, como recomenda o fabricante. A resina Henlam MBR, segundo a ficha técnica do fabricante, é uma resina epóxi líquida modificada de baixa viscosidade formulada à base de bisfenol A. Na fabricação do compósito, utilizou-se uma prensa térmica, portanto, a faixa limite de cada temperatura, tanto da resina quanto do endurecedor, teve que ser respeitada para que as características individuais de cada um deles não fossem afetadas. A temperatura utilizada foi de 100 graus. Fase dispersa, fibra de bananeira. As fibras de bananeira utilizadas neste trabalho são da espécie Musa balbisiana, conhecida como banana prata, e originaram da região sudeste do Brasil. Após a colheita do fruto, houve o corte da planta de seu pseudocaule e as fibras foram extraídas manualmente pelo autor. A região utilizada foi a camada mais externa, pois são mais resistentes e mais indicadas para utilização como reforço em compósitos. As camadas intermediária e interna foram descartadas. Conclusões. Apesar da grande disponibilidade das fibras de bananeira em nosso meio, elas ainda permanecem como subproduto pela sua não utilização efetiva. Estudos como esse demonstram que podem ser utilizadas como reforço de matriz polimérica com resultados satisfatórios. A dificuldade de utilização talvez esteja vinculada ao trabalho na extração da fibra, ainda totalmente artesanal. Como consequência, não é encontrada com facilidade no mercado para aquisição. Deixa-se uma reflexão para aprimoramento da técnica de extração e aproveitamento de recursos abundante e subaproveitado. O novo tratamento alcalino, testado com carbonato de sódio, foi eficiente e trouxe, no geral, melhores resultados quando comparado com as fibras sem tratamento. Como esperado, os compósitos fabricados com as fibras unidirecionais apresentam melhores resultados que os compósitos fabricados com as fibras aleatórias. A vantagem desse último sobre o primeiro reside na facilidade do seu processamento. Uma grande motivação para desenvolver compósitos reforçados com fibras naturais, como as fibras de bananeira, é uma contribuição para que venham novas gerações desses compósitos e que sejam compatíveis ambientalmente em termos de produção, uso e descarte. Por isso, o esforço na utilização de fibras naturais como alternativa às fibras sintéticas sempre que possível. Essa pesquisa pode ser um insumo para a concretização deste fato, aumentando, mesmo que gradativamente, a aplicação de produtos mais ambientalmente corretos.